Vamos aos Hebreus, capítulo 5. Vamos ler de 11 a seguir, por favor. Aos Hebreus, carta do escritor aos Hebreus. Por que fala do escritor aos Hebreus? Porque não se sabe o nome do autor que foi usado por Deus para trazer esta palavra, não é? Existem suspeitas apenas. Vamos ler? 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Palavra de Deus. Tomem assento, que o Senhor seja conosco. Deus abençoe vocês que estão aí pela internet. Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, falando sobre experiência ou maturidade. Muitas pessoas têm experiência, têm várias experiências, mas não têm maturidade. E nós já falamos muita coisa, e eu vou dar sequência simplesmente. Se você perdeu, vá lá na nossa página do YouTube, você tem todas as escolas anteriores. Mas nós vamos falar agora da parte do resultado de uma dieta somente com leite. Nós estamos vendo que o texto fala de leite e fala de alimento sólido. A criança, ela se alimenta de leite, mas quando ela vai desenvolvendo, crescendo, fortalecendo, ela precisa de alimento sólido. E aí que está uma coisa que nos muito preocupa, porque muita gente, quando vai receber um alimento sólido, elas levantam e vão embora. Elas saem das igrejas que pregam alimento sólido. E aí fica a pergunta: quando vão crescer? Já viu aquele pai que, quando a criança toma uma certa idade, e ele fala: senta aqui que agora nós temos que ter um assunto sério. Você já é um homenzinho, você já é uma moça, e nós precisamos conversar sobre alguns assuntos que até hoje não conversamos, mas agora já é conveniente conversarmos. Então, tem pessoas que não suportam esse assunto, porque elas querem continuar crianças. Tem gente aqui, nós tivemos algumas dificuldades, que quando chegava a idade de passar para os jovens, os adolescentes não queriam. Não, eu quero ficar aqui. Não, mas já chegou. Não, eu quero ficar. Não, tu tem que ir, tem que crescer. Tem que chegar em cada etapa da vida preparado para ela. Bom, é claro que cada um de nós tem algo de criança em nós, e isso é muito bom, não é? Eu assisti um filme que me fez ligar para alguns amigos que ficaram, não é, lá em Goiatuba, ou, né, amigos que passaram. E eu assisti aquele filme, eu dei vontade, mandei um abraço para os meus amigos, lá de quando era, né, criança, adolescente, jovem.
mais novo, e porque aquele filme os camaradas do filme, eles reúnem lá uma vez por ano, para um acordo que eles têm, não sei se é uma vez por ano, mas para eles voltar ao mundo deles como eles eram, os caras já velhos, voltam como eles eram e tal. Eu achei muito interessante, porque nos arremete lá para os amigos, para aqueles momentos gostosos, né? Mas a gente tem que ver que aquilo passou, é hora de coisas mais fortes, é hora de encarar a vida. Tem gente que nunca amadurece para encarar a vida, sempre é pondo culpa nos outros, sempre foi meu pai que falou, minha mãe que não fez. Tem gente que teve um pai pior do que os pais que você possa imaginar, e são pessoas honestas, são pessoas que amadureceram. Ah, pastor, mas eu descobri que a minha natureza, por causa de não sei o quê, o cientista falou, o psicólogo também disse, e Deus não tem poder para mudar ninguém mais. Se a gente tiver uma herança meio cheia de coisa e tal, Deus não tem poder mais para mudar nós, Deus não tem poder mais para libertar, Deus não tem poder mais para amadurecer. Deus tem poder, Deus não mudou, Ele está acima de tudo, Ele muda qualquer um de nós. A gente tem tanta desculpa científica e lógica, que a gente às vezes não é curado por Deus. Porque não, o camarada lá falou que não tem jeito, porque eu nasci não sei aonde, vivei não sei o quê. Não, irmão, por favor, Deus faz ou não nos faz nascidos de novo? Por isso que Nicodemos ficou lá meio assim, falou, mas como assim? Nascer de novo, eu vou voltar para o ventre da minha mãe, por quê? Porque ele estava entendendo o que estava ouvindo no aspecto do que é nascer de novo. Não, nascer de novo é tudo novo mesmo. Jesus, eu estou falando de coisas espirituais, meu filho. Então Deus nos faz nascer de novo, nova criatura. Deus não perdeu o poder não, e a palavra é nova criatura, não é reformada criatura, é nova criatura. Agora a gente tem que desejar isso. A gente tem que desejar esse alimento, nós temos que desejar esse crescimento. Agora nós somos maduros, e nós vamos ver algumas coisas mais sobre isso, e agora num aspecto mais diferente, entrando no texto. Eu gostaria que você ficasse aí com carta do escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11, aberto, por favor. Nós lemos aí, irmãos, que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E aí nós vamos ver os resultados de uma dieta somente com leite. Primeiro, diga comigo, indisposição espiritual. Versículo 11. Vocês têm se tornado tardios. O que está escrito aí? Tardios em ouvir. Oi? Negligentes para ouvir, lentos para ouvir. Espera aí, quem quer o céu? Verdade? Isso é verdade? Como que a gente quer o céu, mas não tem o interesse de saber o caminho? E quando a gente fala de céu, as pessoas ficam às vezes, mas isso não é para mim não, eu vou para um lugar mais light. Como assim? Você quer a verdade ou a mentira? Você quer o céu mesmo ou quer ser ludibriado, enganado? Porque o caminho do céu, nós temos que passar nele para chegar lá. Não se salta esse caminho, não tem como, ele é um caminho. E Jesus disse, ego eimi re rhodos. Grego, eu sou o caminho, re rhodos. Eu sou o caminho. Eu sou essa rodovia. Eu sou essa estrada. Tem que entrar nele. E para entrar nele tem que negar a si mesmo. Não tem como dar isso, pelo amor de Deus.
Não tem como, não. Eu vou ouvir outra, eu quero outra palavra. Então é o seguinte: você vai para o céu, só que não, e você tem como ir sem ser santo, só que não. É isso que você quer ouvir? Não, você não é criança. Criança às vezes ouve mentira. Papai Noel existe, eu quero Papai Noel, eu quero Papai Noel. Não existe. Mas a criança se ilude com mentiras. E muitos pais crentes contam essas mentiras. Não, é que a Páscoa é um coelhinho, 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 coelhinho. Você não é criança, você quer a verdade. Você quer a verdade. E deixa eu te falar uma coisa: sem Jesus, você e eu estamos condenados. E o problema nosso é o nosso pecado. E a nossa luta é contra o pecado. Então, quem é que comete o pecado? Eu. Então, negue-se a si mesmo. Não entendeu? Aí que está o problema. Quando eu nego a mim mesmo, eu gosto de comida boa. Quando eu não nego, eu não quero. Quando eu nego a mim mesmo, não importa se isso está me machucando. Não, importa se eu estou correto. Uma pessoa madura, ela não está preocupada em enganar, ela está preocupada em falar o que de fato é. E ela está disposta a sofrer o dano por isso, porque ela amadureceu. Já viu uma pessoa que fala assim: eu não quero fugir mais, eu quero encarar? Amadureceu. Enquanto está fugindo, não está encarando. Quando amadurece, Deus está falando conosco. O problema do resultado da dieta somente com leite é que não tem disposição para isso. Não se dispõe para isso. Nós somos fascinados no engano. Nós, não se admire disso, nós gostamos de sermos iludidos. A realidade para nós nos assusta. Por quê? Porque nós fugimos dela. Você está vivendo a sua vida. Não fuja dela. Encare a sua vida. Encare os seus problemas. Encare as suas falhas. Admita os seus erros. Levante-se, é hora de amadurecer. Já viu aquela criança? A criança, a gente sempre vai fazer essa analogia. A criancinha, você chega para a criança e fala: para que você fez isso? Foi o fulano. E não foi nada. Tem gente aqui que já fez o irmão apanhar e a culpa era dele. Verdade ou mentira? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa. Vê, o Tiagão falou que vê, Tiago. Você é terrível, meu irmão. Então, quando é que eu vou encarar os meus erros e admiti-los? Tudo que Deus pede para nós, para uma vida com Ele, é que eu admita os meus erros, os meus pecados. E chegue para Ele com todos os meus pecados, porém, arrependido de ser pecador. Você vê que Adão e Eva, eles não amadureceram. Os estudiosos, alguns deles, dizem que Adão e Eva ficaram cerca de 70 anos no jardim. Mas 70 anos não amadureceu Adão e Eva. Por quê? Porque a Eva toma do fruto que Deus falou para não tomar. Se eu sou maduro, Deus falou não, acabou. Ou não? A pessoa madura fala: eu quero namorar com o Trifeno. Viu, Deus? Aí Deus fala: Trifeno não. Trifeno sim. É eu que vou morar com ele. Infeliz, eu que conheço ele. E a gente fica brigando com Deus, porque nós queremos a nossa escolha. Nós não admitimos a escolha de Deus.
E a Eva vai lá, toma do fruto, passa para o marido e etc. Quando Deus aparece para trabalhar a situação, o Adão está escondido, só esconde quem é imaturo. Você vai viver fugindo de confessar o seu pecado, você vai morrer condenado. Pecado confessa. Pecado a gente encara ele, fala, ó, você quis me derrubar, mas eu que vou te derrubar. Eu vou te confessar, você vai desaparecer da minha vida. É com maturidade. Não, ele foge. Adão, você está escondido, o que foi, Adão? É que eu estava nu. Mas como que você sabe que estava nu? O infantil, ele não admite, ele não encara o problema, ele já vai dando desculpa. Aí chega para o Adão fala, foi Eva. Lembra da criancinha? Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Foi a Eva. Chega para Eva, foi a serpente. Não tem maturidade no jardim. Por quê? Porque o ser humano, ele aprende com lutas, com dores. É hora de nós pararmos de ter indisposição aos fatos espirituais. É hora de nos dispor e crescer. Você consegue entender isso? Ou não? É difícil. A epístola aos Hebreus mostra alguns perigos para a vida cristã. Um deles se encontra no final do versículo 11. Tardios em ouvir. No grego, a expressão significa preguiçoso, lento, descuidado. E nós podemos aqui colocar, por causa destas interpretações, uma outra, desinteressado. Não dá para colocar, para inferir? Por quê? Porque a pessoa que ela está preguiçosa, lenta, descuidada, é porque não tem interesse. E o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvidos. E é duros de ouvidos com as coisas espirituais. Eles custavam a entender e a praticar o que ouviam. E custavam por quê? Por negligência. Jesus muitas vezes usou essa expressão, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Quem tem ouvidos e ouve, pastor? Maduros. Estão prestando atenção? Quem tem olhos e vê? Os maduros. Porque enquanto não houver o interesse, não haverá maturidade. Enquanto não houver maturidade, não haverá interesse. Consegue entender? Ou está meio difícil de entender? Tardios em ouvir significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual, indisposição de espírito para receber, compreender e aplicar os ensinamentos espirituais. Infelizmente, essa indisposição espiritual, esse enfraquecimento da capacidade espiritual, é o que tem, infelizmente, hoje, caracterizado a vida de muitos cristãos. Nós, porque não queremos encarar, resolvemos fugir, e fugir é coisa de infantil, de covardia. Não, eu sei que é, mas para mim agora não é hora. Agora não é hora ou você está usando de covardia? Quando será a hora? Quando? Um maduro, ele quer antecipar e não protelar. Ou não? Não, já que eu tenho que fazer, e o que Jesus falou para nós? O que tem que fazer, faça agora.
Quando é que eu faço, pastor? Quando você tiver consciência que tem que fazer. É hora de crescer. Escute, preste atenção, por favor. É hora de crescer. Nós temos manias de pessoas indispostas espiritualmente. Você ouve a palavra e começa a criar distorções para que aquilo não te encontre e te desnude. Como assim, pastor? O pastor fala isso, mas ele faz aquilo. Eu vi isso, me disseram isso. Ele fala isso, mas olha, ele está pensando que é mais santo que o outro? Aquele pastor lá, ele é muito bruto. Escute se aquilo que está sendo dito é verdade para você. É hora de amadurecer. Colocar a culpa nos outros é facinho, muito fácil. E os imaturos fazem isso. Agora, os maduros dizem, eu tenho culpa também. No mínimo, eu tenho culpa também. Senhor, me ajude. Concede-me tal graça, Senhor. Fortaleça-me na caminhada, Senhor. Me levanta, Senhor. Me ajuda, Senhor. Senhor, eu quero morar no céu, Senhor. Me ajuda. Então, a primeira coisa aqui é a indisposição espiritual. Nós vamos melhorar isso ou não vamos? Vamos ou não? Segunda coisa, insuficiência no crescimento. Versículo 12. O que está escrito? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras. Pois, quando ele diz assim, vocês já deveriam ser mestres, ou seja, vocês já estão tanto tempo, que vocês já deviam alcançar a estatura de quem ensina, mas ainda estão nanicos espirituais. Primeiros rudimentos, aqui, significa as verdades básicas, aprendidas sobre a fé. As primeiras coisas que nós aprendemos, o discipulado, as coisas normais, simples, e eles não saíram dali. Os primeiros rudimentos são, enfim, os elementos básicos a partir dos quais tudo o mais no saber se desenvolve. Necessitais, esses cristãos estavam necessitando, porque ao invés de crescerem, eles tinham regredido. E por que eles regrediram? Porque não colocaram em prática o que ouviram. Irmão, isso aqui é o que acontece hoje. A gente ouve na igreja e sai para não ser crente. Uma pessoa aqui e outra lá em casa. Como que eu posso ser uma pessoa aqui e outra lá no meu trabalho? Como que eu posso ser uma pessoa aqui e outra lá na escola? Espera aí, quem eu sou? Uma coxa de retalhos? Eu sou alguém? Eu tenho forma? Eu tenho cara? Porque se na igreja eu falo palavras que agradam a Deus e edificam os que ouvem, como que na sociedade que eu vivo eu vou xingar? Mas não tem crentes que fazem isso? Tem, e são muitos. Xingam. Parece que xingar é uma coisa normal. Espera aí, você é quem mesmo? Eu sou o homem dos papéis. Onde eu estiver, eu camuflo e me torno aquele que vive o ambiente. E você mesmo é quem? Não sei quem sou. Essa é a resposta. Porque se eu sou alguém, eu serei essa pessoa em todos os lugares, desenvolvendo o papel para cada lugar. Vocês entendem isso?
Se uma pessoa não pratica o que aprende, esquece, e é preciso que lhe ensinem novamente a mesma coisa. Por isso que Deus repete palavras. Nossa, você só fala sobre isso e você parou de fazer isso? Nossa, mãe, a senhora é enjoada demais, só todo dia fala para mim comer. E você, filha, come? Não usar, não pôr em prática, não exercer, é esquecer. Parou de falar, parou de fazer. Nós temos que ter os ingredientes do crescimento. O leite são os rudimentos. O alimento sólido é o crescimento. É uma revelação mais ampla do que é a vida de fato. É o pai que sentou com o filho e disse: agora presta atenção, a partir de hoje você tem que trabalhar. O quê? É o Satanás purinho, né? Não, é o serviço. Você tem que trabalhar. Mas o Senhor sempre pôs tudo na minha mão. Sempre pus, não colocarei mais. A partir de hoje, tem que trabalhar. Não, pelo amor de Deus, não. Não tem uns meninos que é assim? O Senhor não me ama? Sai, miserento, escuta aqui. É porque eu te amo. Você tem que ser gente. Diga comigo, gente para crescer, tem que trabalhar. O problema nosso é que a gente não arruma trabalho para nós, do ponto de vista espiritual. A gente só quer a maciota. Quando eu jogava a bola, nós conversávamos só igual boleiro, entendeu? Os caras só querem mamão com açúcar. Eu falava assim. O que é mamão com açúcar? Você não tem trabalho nenhum. Você põe na boca, quase derrete. Os caras querem só algodão doce. Não, você põe na boca, você não faz nada, ele some. É hora de O que Deus falou para Adão? Agora você vai suar o suor do seu rosto. E do suor do seu rosto é que você vai comer o pão. É hora de crescer. Para crescer tem que ter trabalho. E trabalho do ponto de vista espiritual são as provas que Deus nos coloca nelas, porque é necessário amadurecimento. Está entendendo ou não? Lembrando, tem gente que tem experiência, mas não amadureceu. Por isso Deus começa a provar. Não, mas eu sei que Ele é Deus, eu obedeço Ele, eu não sei o que, e fala um punhado de proposta para Deus. Só que Deus olha para nós e vê granja. E nós não podemos ser de granja. Nós temos que ser, contrário de granja é o quê? Caipira. Hã? Não, isso aqui foi criado no MIM. No MIM. Foi criado no, como é que fala? No chiqueiro. Não, chiqueiro não. Fica quieto, vocês nunca foram fazendeiro. No contrário do chiqueiro, é o quê? Não é cavalo não, irmão. É porco. Chiqueiro, porco. Você não sabe de nada. Mangueiro, olha lá, minha experiente lá, quem está falando lá? Gugliana. Margarete Gugliana. Eu não vou falar não. É mangueiro. Não, foi criado solto no mangueiro, ou seja, ele amadureceu de verdade. Deus não quer crente de granja mais não, irmão. Esses crentes de granja deu problema demais. Saiu dividindo igreja, saiu falando mal de gente, fica acusando, faz vídeo no YouTube, nas redes sociais, para tirar a gente da igreja, para tirar a gente de perdoar, para tirar a gente de compreender o outro, suportar o outro.
E a Bíblia ensina a gente perdoar um ao outro, suportar um ao outro, amar um ao outro, não sair, não deixar de congregar, e os caras vão falando lá, deixa de congregar, porque não sei o quê, e uma turma de gente atrás, tudo de granja. É hora de amadurecimento. A pessoa imatura pula de galho em galho dos empregos, fica saindo do emprego, arruma um emprego até que consegue o seguro-desemprego. Fica 6 meses, não sei quanto que é mais hoje. Fica tantos meses para ter o seguro-desemprego. Aí já conseguiu o seguro-desemprego, sai. Aí cria um jeito. Tem gente que se conseguir juntar o tanto de atestado de saúde, 365 no ano, ele trabalhou 65. É hora de amadurecer, tem que fazer, tem que viver, tem que mostrar, tem que crescer. Fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Não, eu conheci uma pessoa que ia falar assim, nossa, agora eu encontrei um pastor que é Deus no céu e ele na terra. O camarada é pastor. 3 meses ele saía falando mal do pastor. E o camarada era obreiro. Agora hoje ele é pastor, está entendendo. Eu acho que ele está amadurecendo. Se você quiser achar defeito em Jesus, você vai achar. Não que ele tenha, mas você vai achar. Aquele principal que eu digo, o tesoureiro roubava e Jesus não mandou o tesoureiro embora. Não disciplinou o tesoureiro. E Jesus sabia? Sabia direitinho. Aí a gente vai falar que Jesus está sendo conivente. Não, mas Jesus estava sendo dirigido por Deus. A gente arruma defeito em todo mundo. Não, por que disciplinou fulano? Por que fulano não foi disciplinado? Aí por que faz isso com um, não faz isso com o outro? Deixa Deus dirigir a obra e você dirige a sua vida. Por que tem fofoqueiro em igreja? Por que pessoas se reúnem e começam a falar mal do outro? Imaturidade. É hora de crescer. Está gostando do estudo ou está meio... Não pode ter insuficiência no crescimento. É hora de nós deixarmos Deus nos fazer amadurecer. Que jeito? Exercitando o princípio de aprender e praticar. Você ouviu hoje? Sai daqui praticando. O que é que me dá uma fé alicerçada e estruturada? A minha prática da palavra. Eu já pratico a palavra 100%? Creio que não. Mas você pratica quantos por cento? Eu pratico 10%, pastor. Então continue. Vai chegar um momento que você vai praticar muito mais. Mas se você parar, nem 10%. É hora de continuar. 15%. 22%. E vai crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. Até alcançar a estatura de varão perfeito. Não é assim? Vira para o seu vizinho e fala, simplesinho assim. Então, temos que colocar em prática, retendo a verdade, caminhando na verdade, guardando a verdade. Então, a prática consistente e persistente da verdade resulta em crescimento e maturidade. Vamos lá, guarda aí Hebreus 5, 1 aos Coríntios, capítulo 3, voltando atrás, 1 aos Coríntios, avisa esse camarada que passa na porta da igreja, tem que baixar o som, é lei. Capítulo 3, a partir do primeiro versículo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Olha o que Paulo está falando da igreja de Corinto. E quem é a igreja de Corinto? É a igreja que tem todos os dons, mas não amadureceu. Então acontecia milagres, os camaradas revelavam, Deus usava essas pessoas para curar paralíticos, cegos, surdo, e profecias. Um interpretava, outro falava em língua estranha, o outro dava interpretação. Uma glória dos dons e uma miséria do fruto, porque eram carnais. Pastor, alguém carnal pode ter os dons? Sim, e muitos têm, e as multidões seguem os carnais. Nós, eu, você, temos que seguir a palavra. É a palavra. Os dons são maravilhosos? São. É maravilhoso, revelação demais, visão, tudo, mas principalmente para chegar no céu e amadurecer, é a palavra. E Paulo está chamando a atenção deles. Eram grupos, eu sou de Paulo, eu sou de Lindomar, não, eu sou de Cleomar, não, eu sou de Wesley, não, eu sou de Eduardo, não, eu sou de Francisco, não, eu sou de Ernesto, não, eu sou de Jonatas, não, eu sou de Luiz Cláudio, não, eu sou de Nelson. E você não pode dizer que é de Cristo. Porque eu sou de Cristo e tenho líderes. E obedeço líderes no Senhor, na palavra. Eu estou na palavra. Então eu amo Paulo, eu amo Pedro, eu amo Apolo, eu amo Estevão, eu amo Pedro, eu amo todos e admiro e respeito todos, obedecendo a Cristo. Você que diz que obedece a Cristo, mas não obedece aos líderes, você é um imaturo, uma imatura. Precisa ler a carta do escritor aos Hebreus no capítulo 13, o versículo 7 e o 17 também. E precisa ler as cartas de Apocalipse, que Deus chama a atenção do pastor da igreja, para que ele faça, para que ele fale, para que ele ordene, dirija. Então a igreja tinha que obedecer ao pastor que diria, olha, Deus está mandando você ser zeloso, arrepender, voltar atrás. Agora tem gente que quer pastor que está dizendo, olha, você vai ter o seu primeiro 1 milhão, vem fazer uma campanha que você vai ser o cara. Não, o problema que o pastor tem que resolver no Senhor da igreja é a questão da vida eterna. A vida de pecado, de erro, de engano. Por isso a confissão não é dizendo, pastor não é Deus, e quem falou que é? Mas aí vem as desculpas. Não, ele não é Deus, mas é o líder espiritual, e o maior problema seu e meu é pecado. E você precisa de orientação a respeito dessa área se você é escravo do pecado. Quem é que vai ouvir sobre isso se não há quem fale? É necessário. Ó, você está com dificuldade aqui. O senhor já está me acusando. Aí tem que ter graça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil. Não, eu estou falando do problema seu. Você não quer tratar o seu problema? Seu problema é o seu pecado. Não, mas por que o senhor está me acusando? 1000. Não estou te acusando. É a palavra de Deus que diz que quando a pessoa está na prática do pecado, quem tem direito sobre a sua vida é o próprio diabo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. 1 de João 3, 8. Mas o senhor fala isso por quê? 1000. Não, mas não estou falando isso. É a Bíblia que fala. Por que o senhor é radical assim? 2000. Não estou sendo radical, estou sendo verdadeiro, sincero. Eu não quero te enganar. Olha, o senhor sabe quanto de dízimo que eu entrego aqui? Não interessa. Eu estou falando para você a verdade.
É a verdade que vai te libertar. Pois eu vou sair dessa igreja, mas a verdade não vai sair do seu coração. Faça o que você quiser. Então, nós somos crianças, a gente quer fugir, a gente quer esconder, e quando eles nos acham, a gente põe a culpa no outro. Estão entendendo? Está gostando do estudo ou está difícil? Então, insuficiência no crescimento, por falta de praticar. Então, saia daqui nessa manhã e vai praticar. Vai viver a palavra. Viva lá dentro da sua casa, viva lá dentro da empresa, viva lá dentro do seu departamento que você trabalha na empresa, viva lá na sua escola, viva lá na faculdade, viva o Evangelho. Por que que tem essa discrepância, né, a pessoa fala assim, aquela igreja ali é rígida demais, aí o outro fala assim, não, eu gosto mais daquela ali, porque lá é mais, sabe, né, é mais, por quê? Porque nem todas as igrejas pregam a verdade na sua totalidade. Eu recebi um vídeo, Mateus Frazão, não sei se vocês conhecem, mandou para mim, interessantíssimo, porque a maioria das pessoas se convertem ao Evangelho para que sejam mudados e melhorados nas suas vidas. Venha porque Jesus cura, venha porque Jesus vai mudar a sua história, Ele vai te dar um emprego melhor, Ele vai te dar um salário melhor, Ele vai te dar uma vida melhor. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, e você está assim porque o Satanás não sei o quê. Resumindo, vem porque Ele vai ser aquele que vai ser o seu mentor e abençoador e pronto. E na verdade, o vídeo não fala isso, mas eu imagino que é isso que ele vai dizer lá. Na verdade, a proposta é, você está condenado e existe um Salvador. Não é isso que eu prego aqui? O nosso grande problema, pecado. Por isso que a grande mensagem do Evangelho, que Jesus, quando aparece aos discípulos em Lucas 24, ele diz, ide anunciar o arrependimento. Qual que é a mensagem que Jesus mandou anunciar? A igreja toda responda, por favor. Ide anunciar o arrependimento. E como se arrependerão se não se acham e não se julgam pecadores? Então a mensagem é a condenação, você está lascado. Por quê? Porque tu vai para o inferno. Pelo amor de Deus, eu não quero. Tem um Salvador. Eu quero esse Salvador. O que eu tenho que fazer? Arrepender dos seus pecados. Lutar todo dia para mudar de vida. Abraçar Jesus Cristo, porque na cruz Ele tomou sobre si os nossos pecados. Essa é a mensagem. Jesus vai curar o seu ouvido do lado esquerdo nesta manhã. Seu ouvido do lado esquerdo nesta manhã, você sai daqui curado. E olha que doeu bastante. Então, irmãos, já curou. Então, irmãos, por isso que a maioria das pessoas nas igrejas são geração mimimi. Mas ele não fez. Olha o carro que eu tenho. Olha a miséria que eu estou vivendo. E às vezes está vivendo bem, mas está falando isso. Por quê? Porque a proposta era outra, não era salvação. Quem está aqui para ser salvo e morar no céu? Então você vai gostar desse tipo de palavra. Se não gosta e se foge, é porque não quer o céu, quer a proposta de uma melhor, de um paraíso na terra. E Deus não propõe paraíso na terra, Ele propõe um paraíso na glória. Então, insuficiência de crescimento. Nós estamos falando do resultado de uma dieta somente de leite, de criança. Terceiro, versículo 13. Inexperiência na palavra. Versículo de número 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino.
os hebreus não tinham crescido, não tinham progredido no conhecimento da palavra. A gente tem uma mania de ouvir muita coisa, mas não ter tempo para ouvir as coisas de Deus. Ai, pastor, não deu tempo de ver a escola. E o que você viu desde lá até aqui? Bom, eu vi a série Porcaria 2. Eu assisti toda a série Porcaria 3. Olha que tem 50 episódios. Eu assisti a série Me Torne Ninguém. Eu assisti a série Fique Morto. E a série... mas aí não dá tempo de ver mesmo. Não, está certinho, porque não, mas é muita coisa. Você está certinho. Você assistiu Round 6? Não, eu assisti Round 66. 66 livros da Bíblia. Aí que está o negócio. Nós entendemos muito do que está acontecendo hoje, mas não entendemos o que está acontecendo aqui, ó. E queremos ir para o céu. Nós arrumamos desculpas científicas para os nossos pecados, científicas até. Não, mas foi provado por A mais B, que nós temos tantos milhões de neurônios, e por causa disso a confusão acontece. É neurônio demais para ficar junto num cérebro só. E aí tem as partes do cérebro, 4 partes, porque dividir as 4 partes, porque a parte daqui estava dando problema com a parte daqui. E essa daqui dava problema com essa aqui, essa outra dava problema, falou, não, vamos pôr cada um no seu canto. Por isso que eu não me sustento. Por isso que eu tenho esse problema com esse pecado. E esse pecado não tem jeito de perder ele, porque já está cravado lá na mente. Certo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não, mas eu sentei com o profissional, e o profissional falou, aqui um profissional que você deve ouvir, antes de todos, aqui ó. Esse aqui é profissional. Meu Deus, mas ele entende. Como entende? Ele é o mestre dos mestres. Ele conhece a sua alma nos detalhes, no profundo. E interessante, porque ele conhece até o que vai acontecer depois. Ele sabe o antes, ele sabe o durante, ele sabe o depois, ele sabe o porquê do seu fracasso. Ele não precisa te ouvir para saber o porquê dos seus traumas. Ele não precisa te ouvir para saber o porquê das suas deficiências. Ele já sabe tudo e ele tem poder para libertar, para curar, para transformar e te fazer um nascido de novo. Não diminua o Deus que fez os céus e a terra. Mas o problema é que a gente conhece muito o que o livro de fulano de tal diz, mas esse aqui a gente não conhece muito. Não, eu li todos os livros de Augusto Cury, e o Augusto Cury fala sobre tal, não sei o quê. Não, eu li a série Oficina da Alma, eu li toda a série, eu já sei tudo. Você leu esse livro e você já sabe deste livro? Leia bons livros, mas antes esse aqui, ó, esse é a peneira. Esse livro é a peneira para todas as suas literaturas. A verdade está aqui. E o problema nosso é a inexperiência na palavra. A gente usa a palavra para brigar com a palavra. O diabo chegou, é bem isso aqui, Mateus 4, Lucas 4. O diabo chegou de 1 a 11. O diabo chegou, faça isso porque está escrito. Parece que a gente tem essa síndrome. Se a gente achar um versículo, a gente pode fazer. É advogado de nós mesmos. Se a gente achar um versículo que apoia nós, sabe aquele camarada que fica procurando profecia? Né? Não sou contra nada de dons. Deus nos usa, Deus usa todo mundo aqui, muita gente aqui de maneira especial. Não é isso que eu estou falando, nós estamos doutrinando. Sabe aquela pessoa que ela ouve
199 profetas. E os 199 falam não. Aí ela vai procurando, porque ela quer um que diga sim. Aí chega no 200º, como é que fala 200? É isso mesmo? Cadê a minha Googliana? Aí ele chega lá de número 200 e fala, porque não sei o que, fala, eis que digo sim, fala, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Os 199 estavam enganados, porque na verdade a gente quer ouvir o que nos apoia no que já decidimos. Vai lá, mata mesmo. Caim matou, por que você não pode matar? Miserável, Caim matou, mas perdeu a salvação, a linhagem dele foi maldita. Não, mas a gente quer alguém que matou para me autorizar a matar. É hora de ler a Bíblia dizendo, também está escrito. Por que é que Jesus usou também está escrito? Porque o coração de Jesus era de Deus. Porque Jesus tinha maturidade. Porque o propósito de Jesus era amar, perdoar, compreender, andar, chegar, agradar. Então depende do coração. As coisas são puras para os puros, mas para os contaminados são sujas. Então o porém está escrito, também está escrito, nós temos que colocar na nossa boca, porque a proposta lá do mundo e a proposta dos desviados, elas são tentadoras. E realmente tentadoras do ponto de vista correto, porque elas fazem cair na tentação. A proposta de Deus não é tentadora, a proposta de Deus é salvadora. Também está escrito, perdoarás, suportarás. Também está escrito, amarás. É isso que nós temos que entender. E o amadurecido na palavra, entre aspas, tente entender isso de maneira pura. O amadurecido na palavra está contra si mesmo. Porque ele tem que negar-se diariamente. Sim ou não? Ele está contra si mesmo. E a favor de Deus. E a favor da vontade de Deus. Por isso que Paulo vai falar o quê? Eu esmurro meu corpo, subjugo, porque eu não quero me perder. Está contra si, favor de Deus. E aí vem os paradoxos da fé. Estando contra mim a favor de Deus, na verdade estou a favor de mim mesmo. Estou me conduzindo para o céu. Estou me levando para a salvação. Eu estou me preparando para morar com Ele. Quem está entendendo? Estes hebreus eram bebês espirituais cujo desenvolvimento foi tolhido, porque recusaram a instrução mais aprofundada das verdades bíblicas. O leite é nutriente para as crianças, mas aqueles crentes, não sendo crianças, eram incapazes de receber alimento sólido. Aqueles crentes sendo crianças, né? E com isso se tornaram sem habilidade nas escrituras. Não sabiam colocar em prática na vida diária o que aprendiam na Bíblia, na palavra de Deus. Não tinham destreza e nem manejo da palavra. E é preciso. É hora de crescimento. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra tem gente que maneja bem certas palavras por aí, mas não é a palavra da verdade. Então vem um outro problema para estes que só querem um alimento leite para criança. Infantilidade espiritual. Versículo 13, continua falando. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Infantilidade. Crente criança é crente imaturo.
E as características de um crente bebê? Primeiro, diga comigo, incapacidade em se posicionar na doutrina. O que é doutrina, então? Didaquê no grego, didaquê, conjunto de normas bíblicas, um conjunto de normas de vida, um conjunto de normas que me faz servo, que me revela servo de Deus. Incapacidade de aprofundar na doutrina porque consegue apenas entender as verdades mais simples, o leite. 1 Coríntios 3, de 1 a 4, nós lemos. Segundo, instabilidade na fé, elevado pelos ventos de doutrinas. Efésios 4, 14. Tudo que, não, isso aqui é, nossa, não tinha ouvido sobre isso, nossa, eu vou para lá. Se você não tinha ouvido até hoje, não é meio suspeito, não, porque está tudo aí nas suas mãos. Não é melhor estudar? Não é melhor entender claramente primeiro? Não é melhor fazer perguntas para isso aí? Isso me edifica? Isso me melhora? Isso me faz mais imitador do Senhor Jesus Cristo? Não é melhor fazer perguntas? Isso me amadurece? Terceiro, desinteresse pelas coisas espirituais. Encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus. Não vou na igreja hoje não, hoje vou jogar bola. É bom mesmo, porque bola salva a gente, né, pastor? Inclusive está escrito lá, para a bola. Do filho pródigo. Não, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. No dia do culto, está certinho, cuida da saúde no dia do culto. E a do espiritual, você cuida do outro dia, da saúde espiritual. É por isso que eu não gosto dessa igreja. É por isso que você não gosta. É infantil. Não quer crescer. Não quer saber de coisas maduras. E muito pouco tem interesse no céu. Agora, o dia que você quiser o céu, você vai ter interesse nesse tipo de palavra. Nós temos que cuidar de cada coisa no devido tempo de cada coisa. Terça, quinta e domingo nos cultos oficiais eu cuido da minha saúde espiritual. Eu tenho segunda, quarta, sexta e sábado para cuidar das outras coisas. Eu tenho que cuidar. Sabe aquele dia que você marcou com o médico? Aí você liga para o médico e fala assim: doutor, eu estou com um problema aqui, estou quase morrendo, mas hoje não dá para ir não, viu? Meu filho, por quê? Não, é porque hoje eu tenho que chupar laranja. Não, eu vou fazer um picolé para minha mãe. Não, eu vou para a chácara. Não, hoje eu vou... eu tenho que jogar bola. E é um primo meu que chegou. Deixa para amanhã. A pessoa faz isso com o médico? Irmão, nós estamos entregues à morte todos os dias. Não brinque com a salvação. Não dê uma ligaçãozinha e dê uma desculpa. Hoje você está cuidando da sua alma. Esta manhã é uma manhã para cuidar da alma, da saúde da alma, da salvação da alma. Orai, ganai. As outras coisas nos demais dias. É tão simples e é tão tranquilo. Quer dizer, para nós que queremos o céu, não é? Tranquilo. Quarto, temperamento sensível e egoísta. Ofende-se facilmente e quer tudo ao seu modo. Criança. Não gostei porque você olhou para mim com esses dois olhos. Falei, meu Deus, vou olhar com um só então, velho. Você não me cumprimentou, vou sair da igreja. Deixa 400 irmãos porque um irmão não cumprimentou. Eu não gostei porque você sorriu demais. Eu não gostei porque você não sorriu. Você não está muito casquinha de ovo, não? Está quebrando à toa. Fortalece.
come um mocotó para você ver que você vai ficar forte. É hora de você olhar para as pessoas e exigir mais de você do que dos outros. Não é amar o próximo como a si mesmo. Exija mais de você. Por isso que a Bíblia diz, se o teu irmão te escandaliza porque você come carne, o que a Bíblia diz? Pare de comer carne. Por quê? Porque teu irmão vale mais do que a carne que você come. Presta atenção, ame o seu irmão, compreenda o seu irmão, levai as cargas uns dos outros. Quem pensa que está mais espiritual, ajuda os que estão menos. Quinto, falta de frutificação, é apenas espectador e não participante na igreja em que congrega. Hebreus 10, 25. Não faz parte dos grupos. Não faz parte dos grupos. Não faz parte dos grupos. Se tiver um problema no grupo, já começa a discutir no grupo. A pessoa que é madura, ela não vai entrar no grupo e discutir, ela vai no particular do outro. Escandaliza. Outro dia começou um negócio lá no grupo dos pastores. Porque o senhor não sei o quê, mas o senhor não sei o quê, parecendo aqueles deputados para xingar o outro. Vossa Excelência não vale nada. Vossa Excelência roubou. Com todo respeito a Vossa Excelência, eu não admito que, pá. Para com isso, irmão, nós somos crentes. Vossa Excelência precisa morar no céu. Vossa Excelência precisa amar o irmão, precisa amar a irmã, precisa perdoar Vossa Excelência. Oh my God. E agora vem as perguntas, que tal? Como se sente com tudo ouvido? Você tem alguma indisposição espiritual? Algum crescimento insuficiente, sem experiência na palavra? Infantil espiritual? Tem sintomas de fraqueza espiritual? Mude a sua dieta. Coma aquilo que sustém. Se levante, em nome de Jesus. Deixa essa injeção do céu te fortalecer aí, ó. Polivitamínica. A ordem é crescer, cresça, amadureça. Não desperdice tempo, aproveite a oportunidade, aproveite a exposição bíblica, aproveite o ensinamento, receba ele, coloque em prática, cresça. Quais são os resultados de uma dieta com alimento sólido? O contrário agora. Era leite, agora é o sólido. O versículo 14 aí, ó. Veja aí. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, o que o alimento sólido me dá? Maturidade espiritual. O alimento sólido é para os adultos. Essas figuras de linguagem, o leite indica o ensinamento básico, rudimentos da fé. O alimento sólido indica os ensinamentos mais profundos sobre a palavra de Deus, discernimento das verdades espirituais. O contexto aqui revela Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. Ele é tudo para nós. O contexto revela o sacerdote, e eu tenho que olhar para essa palavra e ver que a minha esperança é Jesus, que o meu Salvador é Jesus, que a minha confiança tem que estar no Jesus. Ele é que me santifica, Ele é que me faz homem de Deus, mulher de Deus te faz. É hora de amadurecer. Por isso eu não saio da casa dele, não deixo ele. Se ele falar para mim, eu não vou tirar da mesa e dar para os cachorrinhos, eu vou dizer, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Por quê? Porque eu sei que a minha esperança está nele. É ele que resolve o que eu preciso. O jovem rico e maturo, porque Jesus falou para ele, falta-te uma coisa assim. O que ele revelou para Jesus em Marcos 10, 17 a 22? Ele disse, eu quero morar no céu. O que eu faço para herdar a vida eterna, mestre? Você conhece os mandamentos? Conheço, desde criança eu os pratico todos eles.
Aí Jesus olhou para ele. O que ele queria? Diga, vida eterna. O que ele queria? Aí Jesus olhou para ele. Olhou para ele pensando em quê? Na vida eterna. Como que eu vou falar para esse menino não perder o céu? Aí ele olhou para ele e o amou. Ou seja, o desejou na eternidade. Quis falar para ele o que de fato ele precisava ouvir. Só que ele não tinha maturidade para ouvir. Mas ele perguntou, e Jesus não nega a verdade para ninguém. Falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo que você tem. Dê aos pobres, depois vem e me siga, terás um tesouro no céu. Porque o dinheiro dele condenava ele? Não. O amor dele é o dinheiro que ele tinha. Porque o contexto vai revelar isso. Aqueles que confiam na riqueza. Então, ele queria o céu, segundo o que ele disse? Sim, mas na verdade queria? Não, porque ele vai virar as costas triste e vai embora. Até esse momento ele não queria. Porque se ele quisesse, quando Jesus falou, só falta uma coisa, ele já ia comemorar. Só uma. Você quer o céu, meu filho? Quero. Quer a eternidade? Quero. Só falta uma coisa. Ô, glória! E o que é, Jesus? Vai, vende tudo que tem. Não quero nem vender, eu já vou dar para o meu pai vender lá, eu quero já seguir o Senhor daqui para frente, porque eu quero é ver a vida eterna. Ele não queria a vida eterna. Você quer a vida eterna? É hora de crescimento. Então, o que tem esse alimento, ele tem maturidade. Você deve buscar essa maturidade através da santificação, do crescimento no conhecimento da palavra, da oração, da participação da igreja local, do serviço cristão, pela prática do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 14 a 16. Então, meus irmãos, tem que ter disciplina, tem que cultivar isso com disciplina. Um esforço consciente, constante, perseverante. Eu quero o céu. Você quer? Então, o que gera mais esse alimento sólido? Experiência. Para aqueles que pela prática, versículo 14 aí. Então, a prática me dá experiência, e a experiência me dá maturidade. Você pratica a palavra? Como seria bom se nós, ao término de um culto de estudo bíblico, chegássemos em casa e reuníssemos a família? O que nós aprendemos hoje? Vamos colocar em prática? A partir de hoje, nós vamos ouvir nessa casa só músicas que glorificam Jesus. Nós ouvimos que Ele deve estar em primeiro lugar. A partir de hoje, esses vidros de bebida aqui, eu vou quebrar tudo e jogar fora. Porque aqui em casa, nada que não glorifique a Deus ficará mais. Quando eu falo de bebida, eu lembro. Aí a gente vem com as desculpas, né? Tem gente que é fraca para bebida, pastor, mas eu sou forte, então enche a cara. Bebida faz mal para qualquer um. Bebida alcoólica. E aí, ele parou na porta da casa de um patrão que eu tinha em Goiatuba. O camarada formando na faculdade de medicina, acho que era o último ano. Foi lá para matar a namorada que tinha terminado com ele, que era filha do meu patrão. Só que o meu patrão estava indo nas reuniões da Donep, debaixo de oração, ele tinha aceitado Jesus lá, e Deus falou do livramento que ia dar para ele. E na porta daquela casa, o camarada que queria matar ela, ele está bêbado, ouvindo uma música lá, esperando ela chegar, e não chega logo, ele pega o revólver e suicida na porta da casa dela. O estrago seria maior, porque ele iria matar ela e suicidar. Porque estava bêbado, e a bebida aguçou o que estava dentro dele. A pessoa bebe e fica corajosa. Eu vou mexer com isso? Não, mas eu sou um homem de bem. E você vai mexer com isso? Tire isso da sua casa. Bota fogo nisso. Você não precisa disso não. Você precisa de Jesus.
de paz, de alegria, da bênção de Deus. Aí vem uns camaradas teólogos para defender que pode beber, não pode embriagar. Não, é os beberrões que ficarão de fora, não os que bebem. Infeliz. O camarada, ele fica bêbado de que jeito? Tem jeito dele ficar bêbado sem começar a beber a primeira dose? E eu vou querer a primeira dose? Aí o camarada pode dar um tapa no brau. O que é isso, pastor? Pega um cigarro de maconha e só um, para ele não ficar na noia. Só um, pastor. Não é? Pode dar um beijo na prostituta, porque só um beijo não vai, né? Ô irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não concordo, pastor. Você tem todo o direito, mas ele me libertou e eu sou livre. Não, pode beber o vinho. Não, pode beber a cerveja. Não, pode beber champanhe. Keep cooler. Hã? Natal pode. Natal, pastor. Quando nós chegamos em Jerusalém a primeira vez, depois das outras vezes, não fizeram isso mais nas caravanas que eu fiz. Chegamos lá, aí abriram vinho com álcool, porque lá tudo é vinho, mas a gente bebe vinho sem álcool. Aí chegou lá e tal, falei, lá no Mirante, onde a gente vê toda a cidade de Jerusalém, inclusive a antiga, e o Domo da Rocha. E o sol assim, muito bonito e tal. Vamos comemorar. Aí pegaram lá, abriram o vinho com teor alcoólico. E eu falei, tem álcool? Ela disse, tem. Por quê? Não vou tomar não. Não, mas nós estamos diante de Jerusalém. Eu falei, por isso também. É por isso também. A cidade do grande Deus, que me libertou, que me transformou, que me salvou. Eu não preciso, eu preciso dele. Ele é o sumo sacerdote por excelência. Um nazireu de Deus. Não, mas aí a gente dá desculpas e daqui um pouco está embriagando, brigando, e balela. Mas encerrando, irmãos, o alimento sólido é para aqueles que, praticando os ensinamentos bíblicos, chegam ao discernimento do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. Na busca pela maturidade cristã, a obediência é questão de suma importância. É a prática da palavra de Deus que conduzirá o cristão à maturidade. Quanto mais se pratica a palavra, mais as raízes da vida vão se fortalecendo, e assim fica mais bem preparado para suportar as provações da vida. Mateus 7, 24 e 25. Pelo fruto se conhece a árvore. O cristão maduro pratica a palavra, e é por isso bem-aventurado. Vamos lá no Tiago, depois da carta aos Hebreus, aí está o livro de Tiago, está pertinho. Tiago, capítulo 1, 22. A 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Mas isso aqui acontece demais. Nossa, mas eu não sou forte igual o fulano. Eu estou longe de ser quem Paulo foi. Você acha que Paulo foi alguma coisa porque Paulo era alguma coisa em si mesmo? Paulo foi pela graça. E a graça está repartida a todos os homens. 1 Coríntios 15, 10, ele fala claramente, não eu, mas a graça que não se tornou vã. Não deixe a graça se tornar vã, a graça veio para nos fazer cumpridores da palavra. 23,
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Não tem um glória a Deus aí, não? Quem guarda a palavra é liberto, quem pratica é liberto. E aí, por último, 5,14 nos ensina que este resultado do alimento sólido traz, além de maturidade espiritual e experiência, o discernimento. Por isso que ele diz aí no versículo 14, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa pessoa amadureceu. Ela vê com os olhos. Para ela não é difícil ouvir essas palavras. Para muitos parece que é um terror. Mas para aquela pessoa que já tem o discernimento, amadureceu, é a palavra. É simplesmente isso, a palavra. O que leva você à maturidade cristã é o anseio pela santidade, é a consciência sensível que deseja discernir entre o bem e o mal, é o coração que busca o conhecimento e a prática da vontade de Deus. O que é discernimento? A capacidade de separar o certo do errado, o verdadeiro do falso, a luz das trevas. A palavra de Deus diz que nos ensinará a discernir entre o santo e o profano, o vil e o precioso. O que é profano, pastor? Tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. O que é santo? Tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus. Discernir é tirar o cerne, é ir lá no miolo e conhecer a essência, o núcleo, o âmago, a parte central. Isso é gostoso demais. Porque agora você antevê, você discerne o âmago daquilo, o porquê daquilo. Então, esse versículo que lemos, o versículo 14, deixa claro que quando a gente amadurece, a gente tem olhos abertos espirituais. Você pode ler Mateus 24, 24, 2 aos Coríntios 11, 13 e 14, Efésios 4, 14 e o capítulo 5, versículo 6, e você pode discernir melhor. Você concorda com o ditado popular, para a gente encerrar, você é o que come? Concorda sim ou não? Para de comer, não tente discernir o que ele falou. Você para de comer, você vai morrer. Mas se você comer o que não deve, também vai morrer. Se você comer mais do que é devido, vai ficar obeso, cansado e não vai ter como desenvolver a sua vida com facilidade. Tem que comer o que se deve comer. Espiritualmente é isso aí. Você tem que alimentar da palavra que te alimenta de verdade. Você não pode comer muita coisa, porque isso vai te fazer mal. Tem gente que hoje não labuta mais com a vida, porque foi alimentado com tantas promessas, que nunca vão acontecer na sua vida, e que ele agora está parado, porque espera as promessas, não aconteceu, decepcionou. Não, levanta com a comida que Deus lhe dê. É essa comida. Não interessa se ele vai fazer eu ficar rico ou pobre, interessa que eu quero morar no céu. Eu vou trabalhar, vou ser honesto, vou me esforçar, vou lutar com a minha vida toda, mas ele é que vai dar o resultado final, porque eu quero morar no céu. Fique sobre os pés. Você prefere o leite ou o alimento sólido?
Vou fazer novamente a pergunta para você que está pela internet também. Você prefere o leite ou o alimento sólido? Certeza? Geralmente o alimento sólido faz as crianças emburrarem. Ficar de mal do pastor. Nossa, eu odeio aquele homem. Aquele homem. Ô criaturinha, foi a Bíblia que foi pregada e ensinada ou não? Cuidado, porque tem hora que a gente está resistindo os homens e na verdade está resistindo Deus. Fique atento com o conselho sábio do Gamaliel. O que o Gamaliel falou? Quando eles estavam levantando lá contra a fé cristã. Olha, vamos ficar espertos, porque se é de Deus, nós estamos levantando contra o próprio Deus. Se não é, vai passar. Então, é palavra de Deus, então não levanta contra não. Receba a palavra. Ame a palavra. Lute para praticar a palavra. Eu digo a nós, que tem gente aqui, que vai sair, vai ter dificuldade para viver certas coisas. Mas você terá facilidade de viver essas coisas. E tem outros que você vai ter dificuldade e a outra vai ter facilidade, porque nós somos trabalhados individualmente, mas a palavra vai nos levantando, fortalecendo, aumentando, até a estatura de varão. Perfeito. A refeição de uma criança precisa ir ao liquidificador durante os primeiros meses dela, sim ou não? Eu fazia uns negocinhos para a Ana Carolina e a Sara, perguntava de manhã, põe um pedacinho de cenoura, um pedacinho de beterraba, um pedacinho de fígado, leite, e negócio, a hora que elas acordavam, a mamadeirinha estava pronta, na mamadeira ainda. Tem gente que é igual criança. Você fala uma coisa e fala, irmão, tem gente que vai para o inferno. Aí você fala assim, irmão, não estou falando que você vai para o inferno, eu estou falando que tem gente, o liquidificador. Por quê? Porque senão a pessoa ouve e sai falando ainda, o pastor falou que eu vou para o inferno. Nós temos que receber a palavra com maturidade. Valeu para você? Precisou, você está nesse erro aí? Estou, pastor, então conserta. Não valeu para você? Você não está nesse erro? Não estou não, pastor, então vacina, toma como vacina, mas receba a palavra forte que te faz levantar. Fala mais não aqui, senão você fica nervoso. Quando uma pessoa normal já é adulta, pede para a mamãe alimentá-lo com banana amassada, aí é assustador, não é? Mamãe faz banana. Banana. Diz que quando eu era pequeno eu falava, eu quero mancipo. Mancipo é a tradução de melancia. Mancipo, estava com cheba. O que é isso? Febre. Estava com cheba de mancipo. Então, enquanto não comprasse mancipo, a cheba não passava. Agora chega o Flávio aqui e fala, pastor, mancipo. Rapaz, não é esquisito? É hora de crescer. É hora de ter maturidade. Pastor, fala para mim o que o senhor tem que falar, não tem problema, pode falar abertamente. É hora de crescermos, é hora de alimento sólido. O crente maduro quer comida que sustente. Amém? Por isso que Deus permite certas coisas acontecerem conosco, porque a gente não amadurece somente ouvindo, a gente não amadurece com as experiências de ver o que Deus falou, o que Deus fez. É preciso ser colocado num lugar onde a gente vai crescer, e esse lugar chama prova. E aí o Salmo 119, 67, antes de ser afligido,
andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor. Nos ajude a termos ouvidos para ouvir, olhos para ver, mentes para aprender e guardar, vidas para praticar a palavra do Senhor. Levanta cada um, ajuda os irmãos que estão pela internet, ajuda os irmãos que aqui estão, ajuda nós, obreiros do altar, nossas esposas, filhos, famílias, familiares. Meu Deus, nos leva a crescer, a amadurecer verdadeiramente, nos dá comida que alimenta verdadeiramente, dá-nos alimento sólido, ajuda este irmão, esta irmã, confirma as bênçãos, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Jesus, amém.